Olá, eu sou Maria Neves e eu estarei a vossa voz nesta sessão do ciclo de entrevistas Jovens Candidaturas Autárquicas, dinamizado pelo jornal académico Voz da Academia. Aproveito para cumprimentar todos aqueles que estão a assistir em direto e, claro, todos os que mais tarde verão esta entrevista através de gravações. Muito obrigada pela vossa presença e interesse. Esta entrevista, que terá uma duração máxima de 40 minutos, tem como objetivo dar a conhecer as vozes jovens que se entregam ativamente ao serviço público nestas eleições autárquicas. Teremos entre 12 e 15 questões que procuram apresentar o entrevistado, tanto por um lado mais pessoal, como também um lado profissional, sem nunca nos esquecermos das linhas orientadoras que pautam a sua campanha. Posto isto, hoje vamos ter connosco Luís Mateus Reis, administrador de sistemas informáticos com 26 anos e uma formação na área das tecnologias das informações. Tem uma experiência profissional numa startup tecnológica e numa empresa de e-commerce sediada na Maia. Foi membro fundador e voluntário no Instituto Mais Liberdade e participação na organização política estudantil Students for Liberty Portugal. Atualmente, é secretário do Grupo de Coordenação Local da Iniciativa Liberal da Maia e cabeça de lista à Freguesia de Águas Santas, Concelho da Maia. Muito obrigada pela tua disponibilidade, Luís. O que te motivou a entrar numa corrida autárquica e houve alguma experiência que tenha sido decisiva? Sim. Primeiramente, agradecer o convite para estar aqui hoje e felicitar a organização. A primeira vez que tive hipótese de votar foram nas autárquicas de 2017, foi quando fiz 18 anos. E na altura não me senti representado por nenhum partido ou coligação, até acabei por não depositar um voto de confiança em nenhuma força política. Desde 2019, que foi a primeira vez que a EL se apresentou em eleições, na altura eleições europeias, que voto sempre na EL, por me rever em pleno nas ideias e nas propostas do partido. Dei um passo importante quando me inscrevi como membro, em 2022, e desde então participo ativamente nos eventos locais do meu concelho, concelhos vizinhos também, e até a nível nacional, tento ser o mais participativo possível. E até em 2023 fui eleito pela primeira vez secretário da Iniciativa Liberal da Maia, e agora este ano fui reeleito por um segundo mandato, com o voto de confiança dos restantes membros da EL Maia. E, portanto, agora nestas eleições de 12 de outubro, a EL vai apresentar pela primeira vez candidaturas às freguesias do município da Maia, nomeadamente Águas Santas, e sendo eu a pessoa mais envolvida, ativa e com conhecimento da realidade no terreno, acabei por considerar que tinha as condições necessárias para encabeçar este projeto e para liderar esta lista de 26 liberais que me acompanham. A verdade é que está a ser um desafio muito interessante para mim, pois não só é a primeira vez que o partido se candidata a este órgão autárquico em concreto, como também é a minha primeira vez candidato a um órgão público. Portanto, estou a adquirir bastantes capacidades, e vão ser bastantes os momentos de aprendizagem a todos os níveis. Portanto, outra das razões para ter decidido avançar para esta corrida autárquica prende-se com as observações que eu e outros cidadãos fazemos à nossa realidade local. Quando nos deslocamos de carro, as ruas estão cheias de buracos, o que pode sempre levar a um acidente grave. São os transportes públicos, estes não chegam no horário correto, e quando chegam é frequentemente cheio de pessoas. Depois, quando nos deslocamos a pé, também encontramos por nós em várias situações até perigosas, em determinado nível, ou não temos passeios, temos que andar no meio da estrada, ou temos passeios, mas são estreitos e nem dá sequer para ser ocupado por duas pessoas ao mesmo tempo. Essa situação ainda é piorada quando nós temos arbustos e ramos a obstruir a livre passagem dos peões. Isto afeta pessoas, particularmente como eu, que gostam de usufruir do ar livre para correr e vezes assim limitadas na prática de exercício físico. E depois, já que não nos conseguimos movimentar, então uma pessoa poderia pensar que usufruir dos parques e jardins espalhados pela freguesia. O problema é que aí também encontramos problemas. Há falta de manutenção de espaços verdes, o mato cresce de forma descontrolada, como acontece no Parque da Pico, os equipamentos de exercício físico estão danificados. Depois, outra informação importante e que afeta-me a mim particularmente e a muitos outros cidadãos, é que Águas Santas foi das primeiras zonas do Concelho da Maia a ter distribuição de água, sendo que a rede existente tem mais de 50 anos. E assim sendo, tem sido feito esforços para renovar esta rede de água antiga. Como se eu dissesse, nós só nos apercebemos da importância de certos serviços básicos
meu caso, fornecimento de água, quando eles falham. E em Águas Santas, tristemente, têm falhado demasiadas vezes. Ou seja, não preciso sequer de enumerar a importância da água para todo tipo de tarefas diárias, desde higiene, cozinha, etc. O que tem acontecido são cortes graves e recorrentes no abastecimento de água, particularmente na Rua Dom Afonso Henriques, sem avisos prévios, atempados, o que naturalmente causa constrangimentos à população, na gestão da sua vida pessoal e familiar, até na atividade económica das empresas, originando prejuízos, e chegou a provocar o encerramento de estabelecimentos assim, por falta de condições. Ora, isto não pode ser assim, não é a forma correta de gerirmos a nossa vida em comunidade. E, portanto, todas estas vivências deram-me consciência e motivação para agir e avançar, sendo que estou feliz por agora conseguir contribuir com a minha experiência e o meu conhecimento para servir a minha comunidade local. Ok, muito obrigada, Luís. Acabas por sentir que a tua candidatura veio como uma necessidade para responder àquilo que as pessoas na Maia estão a enfrentar, é isso? Sim, Ou exatamente. seja, surge como uma necessidade para responder àquilo que... As necessidades e os problemas que vejo e que sinto na minha freguesia. Isso é muito louvável. Achas que a tua juventude, ou seja, o facto de ser muito jovem, acaba por influenciar a forma como olhas para os problemas e as soluções que trazes para a autarquia? Sim, acho que sem dúvida acaba por se notar. Acho que os jovens são naturalmente caracterizados por serem mais energéticos e determinados na busca por atingir os seus objetivos. Eu não fujo à regra. Considero que atualmente eu, tal como muitos jovens da minha geração, olhamos para nós próprios como cidadãos do mundo. Existe uma facilidade imensa hoje em dia em viajar de avião e de comboio pelos vários continentes. Bem como a partir da própria internet conseguimos conhecer diferentes pessoas, países, distintas culturas, outras tradições, hábitos, costumes e formas de viver únicas. Portanto, este tipo de contacto leva-nos a acabarmos por levar a sermos mais tolerantes com quem pensa e age de forma diferente da nossa, o que é um princípio liberal fundamental. Em particular, acredito que os jovens como eu também têm o seu pensamento moldado por se sentir bastante europeus, por exemplo. Apreciam imensamente os benefícios da livre circulação de pessoas, de bens e de serviços que existem na União Europeia. Isto permite-nos, com simplicidade, visitar, fazer turismo, trabalhar, estudar lá fora. No fundo, viver num outro país europeu com quase nenhum tipo de constrangimento. Como é sabido, os jovens optam, por exemplo, durante o ensino superior, realizar o que considera Erasmus. O que lhes abre horizontes, enriquece não só na sua vida pessoal e académica, mas também no seu futuro profissional. Por outro lado, nós jovens, e o meu percurso académico em particular, temos uma compreensão mais poderosa das ferramentas tecnológicas. Sabemos pesquisar e filtrar a informação online, eficientemente, por exemplo. Incorporamos inteligência artificial para sermos mais produtivos no nosso estudo e no nosso trabalho. Tiramos proveito do alcance e da comunicação que as redes sociais nos proporcionam para se espalhar as nossas mensagens e promover as nossas causas políticas, entre outros. E em particular, até usando, se calhar, um exemplo mais ligado à área do IT, das tecnologias de informação, também acho que o meu perfil leva a que eu consiga trazer uma transformação digital para os serviços de uma junta de freguesia. Ainda me lembro, não faz muito tempo atrás, quando nos dirigimos ao website da minha junta de freguesia, recebemos um alerta a indicar que o site era inseguro e que para ser cuidado a prosseguir, o que naturalmente inibia alguns cidadãos de aceder a alguns serviços públicos fundamentais. Ora, em pleno século XXI, esta é uma situação inaceitável, não é? Em que devemos privilegiar cada vez mais o acesso à informação remotamente. Ou seja, valorizamos, nós jovens, a proximidade ao cidadão, através de uma transparência e de uma comunicação mais eficaz e inovadora, que faz o melhor uso das tecnologias modernas que hoje estão disponíveis. Portanto, todos estes fatores influenciam a forma como acabo por olhar para os problemas da minha terra e para as soluções que precisam ser executadas para resolver esses tais problemas, sem dúvida. Ok, tu levantaste aí alguns pontos muito, muito interessantes que eu gostava de saber que também passam como principais medidas para a tua candidatura para os jovens. Ok. Portanto, uma das nossas principais bandeiras é certamente a mobilidade, que é um tema relevante para os jovens que precisam se deslocar para as escolas, para as faculdades, politécnicos e universidades. E até fazer um pequeno parênteses, nós aqui na Maia temos a Universidade da Maia, que nos últimos anos tem sido
do ensino superior privado, no norte do país, aquela que tem a maior elevada população escolar, tem maior número de estudantes. Portanto, isso é algo de salientar. Por outro lado, os jovens têm pressão, depois de acabar os seus estudos, e depois de começar a trabalhar, têm pressão de se deslocar eficientemente para os locais de trabalho e para realizar, em geral, as suas atividades de lazer e de entretenimento. Para isso, o que é preciso? Melhorar as ligações entre os vários transportes, desde os individuais, o carro, a bicicleta, a trotinete, até aos coletivos, os autocarros, os comboios, o metro, para assim haver uma eficiente deslocação do ponto A até ao ponto B, para não estarmos, para os cidadãos não perderem horas da sua vida em deslocações, já que isso tira produtividade às pessoas, pois não conseguem, chama-se custo de oportunidade em economia, não é? Se perdemos tempo numa coisa, não podemos fazer noutra, seja aquilo que seja trabalho para ganhar um bocado mais rendimento, ou para estarmos mais com a nossa família. Por outro lado, para os jovens, e até citando até um famoso ditado, nada é mais certo neste mundo do que a morte e os impostos, não é? E nesse sentido, os impostos impactam a todos, até os mais jovens. E por isso, ainda que agora exista o IRS jovem, mas vamos ver se prolonga ou não no tempo. Por isso, nós, em Iniciativa Liberal, queremos baixá-los em toda a linha, para deixar mais dinheiro no bolso da juventude, para que possam usá-lo naquilo que bem entenderem nos seus produtos e nas suas atividades preferidas. Depois disso, diria que na parte do desporto e da qualidade de vida, temos medidas como rentabilizar e criar mais infraestruturas desportivas, nomeadamente ao ar livre. Queremos também mapear esses equipamentos desportivos, saber onde é que estão, identificá-los bem, reabilitá-los, se necessário, e concessionar, se caso eles estejam parados ou subutilizados. E depois desenhar planos de ação para reintegrá-los, para trazê-los de volta à vida, reintegrá-los em programas escolares, associativos e comunitários. Também queremos mais espaços verdes, por exemplo, através se possível, do aumento de concessão privados, da exploração dos parques da Maia, para melhorar a sua dinamização e manutenção. E, em geral, queremos estudar a possibilidade de concessão privada de vários serviços, sempre com o racional de eficiência na prestação de serviço e com uma garantia de melhor gestão dos recursos. Por outro lado, temos uma proposta de ter a Biblioteca Municipal aberta 24 horas por dia, em época de exames, que são medidas que beneficiam, obviamente, os jovens, já que, eventualmente, podem não ter as melhores condições familiares para serem produtivos no seu estudo, então queremos criar esta medida para eles. De igual modo, nós também queremos, que é algo que os jovens estão bastante confortáveis, que é termos uma digitalização total dos serviços, através de uma app única. Tem que ser funcional, tem que estar atualizada, e que vai integrar e incorporar novas funcionalidades, sempre na ótica de facilitar a interação do cidadão com os serviços públicos. Outra medida é a consolidação do atual orçamento participativo jovem da Maia, que é importante termos para a nossa faixa etária, para ela ser ela própria a decidir diretamente aquilo que é melhor para o seu dia-a-dia, pois mais ninguém conhece as necessidades das gerações mais novas do que elas próprias. E, por fim, vamos também desenvolver programas sobre pensamento crítico e combate à desinformação, em estreita parceria com escolas e entidades da sociedade civil. Ok, então acabámos por... Foi uma resposta muito completa e acabámos por ir responder uma questão que eu ia te fazer a seguir, que era que papel é que tinhas para a visão, ou seja, qual a visão que tens para o papel das associações juvenis, culturais e desportivas, nomeadamente na definição das políticas locais, e de que modo concreto é que planeias apoiar estes trabalhos? Sim. Aqui, o atual executivo da Freguesia de Águas Santas, que é um executivo socialista, tem claramente como interesse e foco principal a construção de uma grande agenda cultural. É o foco deles, atualmente. O que posso dizer é que, da parte da Iniciativa Liberal, não acreditamos, bem pelo contrário, uma junta de freguesia que seja dirigista, que centraliza decisões e que define e controla a larga maioria dos eventos culturais aqui da freguesia. Mas acreditamos sim no quê? Uma junta construir a sociedade civil, o setor social, as empresas privadas, para serem elas, sim, o principal motor da atividade cultural.
desta localidade. Queremos incentivar os empresários locais a apoiarem o património e a cultura da freguesia, através de um mecenato, por exemplo. Portanto, pretendo dedicar-me para que estas organizações tenham um papel cada vez mais ativo na vida social, económica e cultural do nosso território, capacitando-as para torná-las mais independentes, mais autónomas do poder político e livres na sua ação para assim beneficiarem a comunidade como um todo. Por exemplo, este fim de semana, esta sexta, sábado e domingo, vai ser o Águas Santas Fest, que é uma grande festa que vai mostrar a força do associativismo na nossa freguesia, através da presença de mais de 30 associações e outras instituições. E, portanto, todas estas coletividades devem ser algo de louvar. Acho que elas de forma espontânea, sabem o que é melhor no seu contexto setorial, quer que seja uma associação desportiva, ou cultural, ou recreativa, sabem o que é melhor para a sua área, sabem o que é melhor para a sua zona. Temos a Associação Cultural e Recreativa Os Fontineiros da Maia, que fica no Parque dos Montidos, por exemplo, então sabe ali qual é o contexto local. Portanto, achamos que elas, o motor, a energia deve vir delas, a espontaneidade, acho que daí vamos obter muitos mais resultados. E eu na Junta e na Assembleia de Freguesia irei certamente trabalhar e fazer tudo o meu alcance para prestigiar a nossa terra através destas associações. E agora, que propostas apresentas para que os jovens possam fixar-se e viver condignamente no teu território? Sim. Portanto, Ou seja, mais para a questão da habitação e não tanto, ou seja, virando-nos agora para a questão da habitação e para conseguir casas. Sim. Portanto, eu focaria-me agora na questão da habitação. Um dos problemas mais graves, atualmente sentido por todos os portugueses em geral, para os maiatos e os aqui em particular, especialmente os mais jovens, é sem sombra de dúvida esse tal problema da habitação. Mas sabido, os jovens não conseguem comprar ou render casa a preços acessíveis, ficam até depois dos 30 anos, estatisticamente, em casa dos pais, o que certamente lhes retira a independência e autonomia na sua vida pessoal e os limita naturalmente na altura de constituir família. E quanto a este tópico, o lema da Iniciativa Liberal é claro, construir, construir, construir. Especialmente é importante construirmos em altura, para se ter densidade habitacional, nomeadamente perto dos mais relevantes centros de mobilidade, como estações de comboio, de metro e ao lado das principais paragens de autocarro, de forma a movimentar eficientemente os habitantes para os seus locais de trabalho, de estudo e de lazer. Para isso, propomos, por exemplo, uma revisão do PDM, o Plano Diretor Municipal, para permitir prédios mais altos, já que isso vai diluir o custo do terreno por menor número de pessoas. E, portanto, deste modo, aumentar a oferta, baixar claramente os preços e libertar os solos à volta com outras funções, como parques, lazer e mobilidade. Por outro lado, pretendemos simplificar os processos de licenciamento através do uso de soluções tecnológicas, como é o caso da inteligência artificial, com uma aprovação digital faseada e com acompanhamento online com total transparência. E, claro, queremos que o IMI, que é o Imposto Municipal sobre os Imóveis, seja mais baixo, pois isso tem impacto direto e imediato na carteira de jovens. Sim. Ok. E agora, passando então para uma visão mais geral da autarquia, quais são as prioridades que tem? Se tivesses que eleger as prioridades absolutas, quais seriam? E quais os maiores desafios que enfrentas quando as estás a definir? Nossas três principais bandeiras que estamos a comunicar é habitação, mobilidade e impostos. São esses os nossos três focos e achamos que essas são as três grandes prioridades, os três grandes desafios. Habitação e mobilidade, já falei um pouco. Portanto, posso-me focar agora no tema dos impostos, que em geral queremos trabalhar para os baixar gradualmente, para assim permitir aos indivíduos, às famílias e às empresas terem mais rendimento disponível para usarem quer para consumo, quer para pouparem e investirem. Assim sendo, pretendemos reduzir gradualmente a taxa de participação no IRS de 5% para 2% até 2029. E porventura muitos jovens nem saberiam que os municípios têm algo a dizer sobre o IRS, mas é verdade. E agora até fazendo um parênteses,
a iniciativa liberal acredita bastante na ideia de literacia financeira e económica, para precisamente capacitar os jovens a terem conhecimento sobre este tipo de conteúdos, como é o caso do nosso sistema fiscal. Quantos jovens, por exemplo, ainda não têm noção do que é uma taxa de IRS marginal? Ainda falando com alguns amigos, em conversas mais casuais, apercebo-me disto. Portanto, isto são assuntos com impacto real no bem-estar económico deles e os jovens devem estar preparados para compreender em pleno este tipo de tópicos. Por outro lado, para além do IRS, queremos baixar o IMI anualmente, de atingir um mínimo legal de 0,3%, e propomos o prolongamento da isenção de IMI por mais 2 anos, nos casos em que são aplicáveis. E por último, os jovens também são empreendedores e também criam empresas, naturalmente. Queremos a isenção de derrama de IRC. Então, as empresas com volumes de negócio abaixo de um determinado valor, que definimos nos 150 mil euros, e uma redução gradual da taxa normal de derrama de 1,5% para 1% para as restantes empresas. Para assim tornarmos o conselho mais atrativo para o investimento, pois se as empresas se sediarem cá, por exemplo, recursos humanos, esses recursos humanos são os habitantes também, nomeadamente os jovens, que vão ser beneficiados com isso e vão ver esse reflexo no seu salário. Quais são os maiores desafios que então enfrentas ao tentar apresentar ou seja, ao tentar fazer com que estas medidas passem para a frente? Quais seriam os desafios que enfrentarias na autarquia? E depois, quais são os desafios que vês agora que têm que ser resolvidos? Ok. Portanto, nós temos, já falei um pouco dos espaços verdes, que acredito que são importantes, nomeadamente jardins e parques. Queremos que sejam bem cuidados, limpos e com equipamentos de exercício físico, que estejam funcionais, o que não é o caso, em determinados casos, em determinadas situações, em determinados parques. E depois, já falei das empresas e a base de termos sucesso, a base de uma boa qualidade de vida em geral, o que está na base dessa pirâmide tem que ser a economia. Portanto, se a economia funcionar, não vale a pena prometer muito cujos recursos financeiros têm que vir da economia. Não se pode prometer mundos e fundos, condições XPTO para determinados bens e serviços, se depois não os conseguimos sustentar. Portanto, é preciso termos sustentabilidade financeira, tem que ser a base de tudo, para depois termos outros tipos de sustentabilidade, nomeadamente a ambiental. Para isso nós precisamos ser economicamente pujantes. É preciso termos mais empresas, nomeadamente grandes empresas, multinacionais, se possível. No meu caso atual da Cerealis, que é uma grande empresa, sediada aqui em Águas Santas, que é uma das empresas portuguesas do setor agroalimentar. É dono de várias marcas, das quais as mais conhecidas são a Milanesa, a Napolitana e a Nacional. E depois, o fundamental disto é que as empresas grandes são aquelas que pagam melhores salários aos trabalhadores. E, portanto, se os salários também são maiores, basta até ter uma taxa de impostos mais pequena para assim conseguirmos financiar todo tipo de serviços públicos. Então, isso tem que ser a nossa prioridade número 1. Ok, o que diferencia a tua candidatura das restantes? Sim, portanto, já o atual executivo, camarário, desde o 25 de Abril, é quase totalmente governado pela coligação PS-CDS, de tal forma que nas últimas eleições autárquicas, 9 das 10 freguesias foram conquistadas por estes dois partidos. Ou seja, quase todas, exceto uma, Águas Santas. Como eu já disse, Águas Santas já faz 8 anos, ou seja, 2 mandatos, é governada pelo Partido Socialista. Isso nota-se, infelizmente, no dia a dia. A situação torna-se ainda mais caricata, quando se sabe que o PS, como não teve maioria nas últimas eleições autárquicas, aqui em Águas Santas, teve-se coligar com o Bloco de Esquerda.
E, portanto, o principal rosto deste estado de coisas degradados, dos problemas e da situação caótica que se vive em Águas Santas, e que já falei um pouco, e que já descrevi anteriormente, a culpa é nada mais nada menos que o atual presidente da Junta de Freguesia, Partido Socialista, que é o Miguel dos Santos. Nas últimas, já tive, ao longo dos últimos anos, já tive várias reuniões institucionais, primeiramente relativas à nomeação dos membros de mesa de voto. Já estive em várias freguesias e com vários presidentes de junta. Na maioria corre tudo, normalmente sem nenhum tipo de problema. A responsabilidade dos presidentes de junta nestas reuniões é precisamente serem isentos e imparciais e simplesmente criarem as condições para uma discussão livre e justa entre os vários partidos lá representados. Mas o que acontece em Águas Santas? E é isso que me diferencia do atual presidente. Nas reuniões com o atual presidente, em vez de ser um árbitro, permite aos partidos livremente decidirem, por exemplo, a constituição das mesas de voto, torna-se ele próprio porta-voz do Partido Socialista. Ou seja, existe aqui uma clara confusão entre o que é a função institucional do Presidente de Junta e a dirigente socialista. Depois, no dia das eleições, também, recebo repetidamente alertas e chamadas de atenção de cidadãos e de membros de mesa a denunciarem que o Presidente Miguel dos Santos, que se desloca aos vários locais de voto, acaba sempre, inevitavelmente, tentar influenciar os eleitores para votarem no partido dele. Portanto, esta é uma situação que nós, no setor rural, achamos que é inaceitável e que nos diferencia nesse patamar, pelo menos moral ou ético. Mas a situação do atual executivo ainda é mais caricata. Imaginemos que estamos a seguir a página de Instagram da Junta de Freguesia de Águas Santas. Vamos ver as histórias e deparamos com o quê? Uma determinada altura, em que em primeiro lugar víamos uma imagem de apoio ao na altura candidato a presidente do governo de Espanha, o socialista Pedro Sánchez. E depois o que é que nós vimos? Uma fotografia do atual presidente de junta de férias com a família. Ou seja, isto é uma situação caricata, no mínimo. A Iniciativa Liberal também, na altura, perante esta situação irregular, que naturalmente afeta a reputação e a imagem da junta de freguesia, rapidamente denunciou o caso nas suas redes sociais. Podemos pensar que, depois desta alerta, o Presidente de Junta teria aprendido a lição. Mas não, ainda recentemente, várias publicações da página oficial do Facebook da Junta de Freguesia identificam diretamente a página pessoal do Presidente de Junta, Miguel dos Santos. Página essa que, se qualquer pessoa, qualquer freguês aceder, para-se naturalmente com a propaganda do atual Presidente, para a sua recandidatura. E, portanto, ou seja, todas estas situações são uma mistura inaceitável entre exercícios de funções públicas quando um candidato e de um partido. Ou seja, não se pode utilizar os meios públicos para promover agendas pessoais e partidárias. Ou seja, das duas uma, ou existe uma intenção consciente para usar os serviços públicos, que são todos nós, para uma promoção individual e do PS, ou existe uma ausência de noção e de literacia, nomeadamente digital, que torna este presidente incapaz de gerir uma grande freguesia como é de Águas Santas. Ou seja, não existe uma terceira hipótese. Portanto, os fregueses podem contar comigo para fazer uma distinção clara entre aquilo que é a esfera pessoal e partidária e aquilo que é a responsabilidade inerente a ter um cargo público. Em resumo, este PS e este Presidente de Junta não servem. Só para falar brevemente de uma outra força política, o Chega, pois a lista vai ser encabeçada aqui em Águas Santas pelo Marco dos Santos. Deixo só aqui algumas perguntas. Como é que a população pode confiar no indivíduo que vai passar a maior parte do seu tempo em Lisboa, já que é atualmente deputado da Assembleia da República? Vai abandonar o cargo de deputado se for eleito nas próximas eleições autárquicas? A prova do desinteresse total desta força política para Águas Santas é evidente quando se repara que no último 25 de abril, que é o feriado nacional, importante para todos nós, ninguém nos chega a aparecer para discursar nas comemorações oficiais. O Marcos Santos, lá está, provavelmente estava nas celebrações oficiais em Lisboa, em vez de se preocupar com a nossa terra. Também não houve uma preocupação do Chega em arranjar um substituto para discursar neste importante dia da nossa freguesia. Ou seja, a freguesia é o órgão político mais próximo da população e, nesse sentido, deve ser o farol de proximidade entre as instituições públicas e os cidadãos. Também aqui dá para ver a quem os cidadãos não devem dar o seu voto de confiança. Quer o PS, quer o Chega, não serve os interesses da população e acho que os aqui santenses merecem muito melhor. Como é que gostarias, partindo do retrato que acabaste de fazer, como é que gostarias de ver a tua autarquia daqui a 10 anos? Sim. A forma como eu imagino, para além de espaços verdes que já mencionei, de atrair empresas que sejam a base da nossa vida em comunidade,
Mas também é essencial a possibilidade de construir mais alto, também já falamos, para garantir que os preços das casas são confortáveis para o bolso dos jovens aqui santenses, em particular se essa construção for perto dos transportes públicos, para assim permitir a fixação dos jovens na nossa freguesia, que não tenham que ir para fora. Conheço colegas que estavam a viver na Maia, mas foi quando na altura foi de comprar casa, saíram da Maia. Foram para outros concelhos para comprar em casa que achavam adequado. Portanto, gostaria de ver uma freguesia com boas opções de mobilidade, não só a nível de melhoria da infraestrutura e dos equipamentos, estradas, ruas, autocarros mais frequentes e confortáveis, com horários a tempo real, isso também é importante, previsibilidade na nossa vida é importante, paragens de autocarros que nos protegem dos elementos, como a chuva e o sol, para tornar toda a experiência mais confortável, para progressivamente tirarmos as pessoas do automóvel individual para os autocarros, mas isso tem que ser por uma escolha livre de própria vontade delas, e não ser forçado, mas para isso precisamos criar as condições. Por outras palavras, quero que uma freguesia esteja bem integrada em termos dos seus vários transportes, o que normalmente se chama intermodalidade, para assim haver um acesso rápido dos cidadãos de Águas Santas às restantes freguesias do Concelho da Maia, e também com boas ligações aos restantes concelhos limítrofes. Prevê-se que o metro passe para Águas Santas, está previsto para o ano 2030. É um projeto que temos que estar atentos nos próximos anos para fiscalizar a sua execução e assim garantir o interesse dos aquissantenses em todo o processo. Espero mesmo que daqui a 10 anos, ao longo destes 6 anos, pelo menos, a freguesia saiba aproveitar o dinamismo e todos os benefícios que são associados a ter um metro que vai ter ligação, nomeadamente ao importante Hospital São João. Também acredito ter o aeroporto. Também. Luís, devido ao pouco tempo que temos, já só temos 8 minutos, eu vou-te fazer 2 questões rápidas e depois vamos ter que acabar. Que legado gostarias de deixar, mesmo que não ganhes estas eleições? A minha principal prioridade, independentemente dos resultados eleitorais do próximo dia 12 de outubro, é que no final dos 4 anos todo o potencial que a Águas Santas possui seja devidamente aproveitado. A minha forte convicção é que são as nossas ideias, as ideias liberais, que são especificadas no nosso programa autárquico, concretizado através de várias medidas e propostas bem definidas, que são elas o melhor mecanismo de atingir esse tal fim, que é o de maximizar o bem-estar e a qualidade de vida dos aquissantenses. Já agora dizer que fomos o primeiro partido na Maia a apresentar o seu programa autárquico e até o disponibilizamos numa ferramenta de inteligência artificial para permitir aos cidadãos que, porventura, não têm tempo para ler um programa na sua íntegra, conseguirem fazer perguntas a este chatbot para encontrar assim, as respostas que estão fundamentadas, têm como base o nosso programa. E também, se através do poder da palavra, da argumentação, da influência, conseguir convencer os outros partidos políticos, mesmo não tendo vencido, da validade e do mérito das nossas ideias, e desse modo fazer com que as nossas soluções sejam colocadas em prática, então ficarei bastante satisfeito com o legado que irei deixar durante este próximo mandato. Chegando a uma dessas ideias, por exemplo, consideramos que se deve tratar o erário público, que é o dinheiro de todos nós, com a mesma exigência que cada freguês trata das suas finanças pessoais e familiares, de forma ponderada e com parcimónia. Ou seja, é preciso fazer uma análise rigorosa dos bens e serviços adquiridos a fornecedores, ter uma visão equilibrada entre as necessidades do presente e as do futuro, ou seja, pensar nas próximas gerações numa ótica de sustentabilidade e tentar agir sempre na perspectiva de prevenção, pois nunca sabemos quais serão os dias futuros de eventualmente aperto financeiro. Portanto, é assim que cada um de nós gera as próprias casas e os organismos públicos não devem ser diferentes. E agora estamos a falar sobre passar a responsabilidade para o indivíduo. Para os jovens que nos seguem e que querem participar mais ativamente na política, que conselho lhes dás para transformar a política e a sua realidade local? Primeiro, é importante dizer que existem várias formas do jovem participar, influenciar o seu território, sem ser através dos partidos políticos. Podem se envolver em associações, em coletividades, em clubes, fazerem parte de núcleos e associações de estudantes, e até fazer parte de um conselho geral, no agrupamento de escolas,
Temos também o Parlamento dos Jovens, a Assembleia Municipal Jovem. Ou seja, o que não faltam são organizações que dão voz aos jovens. É preciso ter interesse e disponibilidade para pesquisar e para encontrá-la. E para isso basta relembrar a minha própria experiência pessoal. Fiz voluntariado no IPDJ, no Instituto Português do Desporto e Juventude. Fui membro fundador e voluntário do think tank liberal Instituto Mais Liberdade. Participei na organização política estudantil Students for Liberty, Portugal, entre outros. Os jovens, mas por fim, os jovens também podem ver nos partidos políticos e nas juventudes partidárias, que a iniciativa liberal não tem. A iniciativa liberal está, os jovens estão inseridos nas estruturas nacionais, não fazemos essa diferenciação, os jovens contribuem de igual modo para o partido, e acreditamos que os partidos então também são um mecanismo também bastante eficaz de atingirem os seus objetivos, que é transformarem a política em realidade local, já que nos partidos também encontram lá outros jovens com propósito, desejos semelhantes, e são organizações em que ajudam o nosso desenvolvimento como cidadãos, através da troca de saberes e de experiências. Por último, também podem ir a assembleias de freguesia, assembleias municipais, fazer intervenções no período público sobre problemas que lhes dizem diretamente respeito. Podem ir a reuniões de executivo, quer da junta, quer dos executivos camarários, apresentar as suas dificuldades como residentes daquela freguesia ou município, e assim verem os seus problemas resolvidos e terem um papel a dizer sobre a sua comunidade. Bem, eu sinto que isto foi uma ótima entrevista. E agora, para terminar, vou lançar-te um desafio. Se tivesses 30 segundos com um jovem de 18 anos da tua terra, que estava prestes a votar pela primeira vez, o que é que tu lhe dirias? Sim. Pronto. Um jovem aqui santense de 18 anos, diria para ele valorizar e desenvolver o seu espírito crítico, para assim ser exigente e rigoroso na análise de informação que recebe de terceiros, nomeadamente muita informação que está presente online e nos meios digitais. E, de igual modo, convidá-lo a tentar pesquisar e estudar com profundidade as propostas e as medidas políticas, em concreto, que são apresentadas pelas várias forças políticas, ler os programas eleitorais, ler os manifestos, artigos de opinião, que estão publicados nos órgãos de comunicação social, e até participar nos eventos organizados pelos partidos. Para participar num evento de um partido não é preciso ser daquele partido ou votar naquele partido. E, portanto, se participarem nesses eventos, podem até eventualmente entrar em contato com pessoas e podem esclarecer qualquer dúvida que tenha surgido. E se assim for, os jovens têm a certeza que vão ficar a conhecer melhor aquilo que realmente os partidos propõem, evita-se os jovens assim evitam cair em chavões e em ataques mais superficiais que hoje em dia estão muito presentes nas redes sociais, assim conseguem estar bastante informados e tomar uma decisão de forma consciente. Bem, se tivesse que resumir em 3 palavras a tua visão para Águas Santas, quais seriam? Só 3. Ok, 3 palavras. Portanto, transportes, acho que seria a primeira. Se calhar diria, acho que casas, acho que também é uma palavra que hoje está bastante premente, temos em consideração. Portanto, transportes, casas, se calhar dizia para Águas Santas, acaba com liberdade. Acho que é uma palavra sempre bonita de se inserir. Me diz muito. Bem, muito obrigada por teres vindo, Luís. Vamos então dar agora o final do programa, o final da entrevista. Muito obrigada por teres aceito o desafio e muito obrigada a quem esteve aqui presencialmente, quem esteve connosco na gravação. Muito obrigada por terem disponibilizado o vosso tempo e quem vai nos ouvir em casa, muito obrigada também pelo interesse.